4 de março, estamos ao vivo na nossa página do Facebook, www.facebook.com/ACEB Guarapari, Espírito Santo. Hoje nós temos o prazer de receber em nossa casa, para palestrar para nós, Aurelina Fonseca, nossa querida amiga de Pará de Minas. Vamos dar o nosso boa noite a Aurelina. Boa noite, Oi. Aurelina. Boa noite a todos. Boa noite os meus amigos aí da casa, os meus amigos, irmãos de doutrina, né? Muito obrigada. Olha, gente, esse tema eu achei muito bonito. Falar sobre Maria Madalena estudar sobre Maria Madalena foi realmente um grande prazer. E é um tema tão empolgante, fala que dentro de uma palestra seria pouco, porque tem tantas coisas interessantes para que nós entendamos sobre Maria Madalena, que eu vou tentar sintetizar um pouco a história, a vida, a transformação dessa mulher maravilhosa. E outra coisa que me deixou muito interessada sobre o tema foi o momento que nós estamos vivendo, o momento atual. Por quê? No tempo de Jesus, estava acontecendo muitas mudanças, porque Jesus veio instalar uma nova maneira de viver, mostrar o caminho, né, do Pai. E era mudança. Tanto é que tudo que a gente vê falar sobre a época, os sacerdotes, os fariseus, achavam que talvez que Jesus fosse até um revolucionário, um subversivo, porque ele veio trazer muitas mudanças. Então, era um momento de mudanças. Era um momento difícil. E agora? Nós também estamos passando por um momento de mudanças. Um momento difícil também. Infelizmente, como naquela época, muitos de nós ainda agimos como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse tudo ao normal. E não está. Há mudanças e muitas mudanças. Talvez a dificuldade de passar esse tempo seja maior por isso. Porque nós estamos vivendo o tempo de transformação. Todos nós, para nos adaptarmos, para continuarmos nesse mundo de regeneração, precisamos nos transformar. Mas às vezes a gente pensa, como transformar? Eu acho que já estou transformada, eu acho que já está muito bem, eu faço tudo bem, eu não mato, eu não roubo, e etc. Não, nós temos que muito, muito, muito a transformar. Há séculos, há milênios, nós estamos aí tentando uma modificação e pouco nós andamos. Então, eu achei assim, excelente falarmos sobre Maria Madalena, porque ela vai ser um modelo para nós de transformação, de modificação. E essa transformação, ela tem que ser feita por amor. Porque Jesus veio ensinar o amor. A lei dele era a lei do amor. Então eu faço um desafio a todos que estão ouvindo ou que virão a nos ouvir. Quem era Maria Madalena para vocês? Nós ouvimos falar tanto dela, até os evangelistas têm algumas diferenças ao falar sobre ela. Temos o filme de Dan Brown, que fala sobre Maria Madalena, esposa de Jesus, que ela tinha uma filha. Nós temos a psicografia de Chico Xavier, através desse livro que muitos de nós já conhecemos, e quem não conhece,
eu sugiro que antes de desencarnar, leia esse livro. Ele é maravilhoso. Pelo espírito de Humberto de Campos, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, A Boa Nova. Fala maravilhas sobre Maria Madalena. Temos ainda esse livro, Primícias do Reino, que é pelo espírito Amélia Rodrigues, e a psicografia de Divaldo Franco, também sobre Maria Madalena. E inúmeras outras obras sobre ela. Mas nós vamos basear essencialmente nesses dois livros, nessas duas obras, que são espetaculares, são maravilhosas. Então, que compensa a gente saber, a gente ler e a gente colocar em prática. Porque nós estamos num momento crucial da transformação. Agora estamos assim, ou transformar ou transformar. Né? Então, precisamos. Então, para nós começarmos a saber da história, da vida e da transformação de Maria Madalena, nós temos que lembrar que ela foi chamada também Maria de Magdala. Por que Magdala? Porque Magdala era uma cidade que ficava nas beiras do mar, do lago de Tiberíades. É um lago, mas que sempre fala mar. Todos, quando a gente vai ler, sempre fala mar, mas é um grande lago, né? E em volta desse lago tinha várias cidades. E entre elas tinha a cidade de Magdala. E Maria era uma mulher muito, muito rica, com uma propriedade principesca, que a sua casa era maravilhosa. Ela tinha muitas joias, ela tinha os móveis da casa dela, era de mogno, todo trabalhado. As joias dela eram as melhores, mas tudo que ela tinha era ganhado devido à sua profissão, que era prostituta, né? Assim dizia. E Maria, com muitos servos, moedas de diferentes países, porque ela recebia não só os patrícios, mas príncipes de diversos locais, pessoas da mais alta autoridade lá em Magdala e nas redondezas também. E ela recebia muitos presentes, por isso ela era abastada, né? Tinha, assim, financeiramente falando, era uma mulher que causava inveja nas outras mulheres. Causava inveja devido às suas posses, mas mal sabiam as outras mulheres que ela era infeliz. Ela estava sempre à procura de um amor verdadeiro. Ela, nas suas grandes noites de festas, nos banquetes que ela proporcionava, ela, a hora que terminava as festas, geralmente ela caía num estado profundo de depressão. E ela chorava, e ela sofria, e às vezes ela passava dias como estivesse meia enlouquecida. Com os olhos parados, os olhos fixos, ali ela não alimentava, ela não saía do quarto. E as servas procuravam de tudo para fazê-la sair daquele estado de languidão, mas nada conseguia. Por isso, muitos falavam que ela era louca. Mas Maria, ela era acometida por 7 espíritos. Ela era obsediada por 7 espíritos. E nesses momentos de tristeza, nesses momentos
que ela caía em depressão, que tinha essa situação que deixava não só aqueles que iam na casa dela, mas os próprios servos. Deixavam todos assim perplexos, porque em alguns momentos ela era uma pessoa muito feliz, muito alegre, mas quando ela era cometida por esses estados depressivos, era uma outra pessoa. E ela não recebia ninguém. E certo dia, ela estava nesse estado de depressão, nesse estado de tristeza. Quando bateram no portão, e o servo, com muita força, quase arrebentando o portão, e os servos foram ver quem que estava naquele desespero batendo. Era um senhor com trajes semelhantes a mendigo, né? Trajes sujos, rotos, e com um cajado, e falou que precisava urgente falar com Maria. Porém, ela estava, não recebia ninguém. Aí ele falou que ele precisava urgente, que tinha que ser aquela noite. Aí eles falaram que ela tinha recusado um cônsul romano, ela tinha recusado a visita de um príncipe e ia recebê-lo de forma alguma. Mas ele insistiu tanto que, no momento de distração do servo que estava lá no portão, ele passou e entrou. E quando ele chegou, foi entrando casa, né, palácio praticamente adentro, ele foi até o quarto e deparou com Maria naquele estado deplorável. E ele chegou e falou: Senhora, senhora, eu vim buscá-la. E falava e tentava sacudi-la, e os servos vieram para tirar aquele homem de qualquer jeito, mas ele gritava tanto que ela como se despertasse, né, naquele momento. E ela falou, deixa, deixa. Aí ele falou que se ela lembrava dele, que ele era um mendigo, que ela, passeando lá na cidade de Magdala, na sua liteira, né, com os seus servos, que ele parou-a e pediu uma moeda, e ela deu para ele uma moeda de ouro. E ele disse que ele precisava daquele dinheiro, que ele queria ir ao encontro de Jesus. E ela perguntou quem era Jesus. E ele disse que Jesus era o novo rabi, o novo mestre que estava transformando as pessoas, modificando e curando. E que ele tinha uma ferida muito grande no peito que precisava ser curada. E ela falou, então, se você o encontrar, você volte e me fale. E assim ele fez. Ele estava voltando aquele dia porque o rabi estava na cidade de Cafarnaum, que era 10 quilômetros distante de Magdala. E para chegar a Cafarnaum, Jesus, para ir ao encontro de Jesus, ele sabia que Jesus dormia uma noite apenas em cada lugar. E que Jesus estava na casa de Pedro, do pescador Pedro. Então, que ela tinha que ir naquela noite, porque ela precisava se curar. E que aí ele rasgou a camisa e mostrou para ela que ele estava curado. Aí, naquela noite, um barquinho vai singrando as águas do mar da Galileia e vai até Cafarnaum. E Maria vai, e assim, já esperançosa, porque no caminho o moço, o mendigo, contou para ela tudo que esse divino mestre, esse rabi, estava fazendo. E ela ficou empolgada, mas ao mesmo tempo temerosa, porque ela sabia as condições que ela tinha. Mas assim ela chegou até a casa de Simão Pedro. E quando ela chegou, ela vencendo aquelas fortes emoções, quando ela chegou na casa de Pedro, parecia que Jesus a esperava. E ela
se prostrou e disse: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Aí ela conversa mais com Jesus e começa a chorar. Começa a chorar e continua. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Porque ela sabe a situação de pecado que ela vivia, né? Mas Jesus a aceita, Jesus a consola, e quando Jesus viu que ela já estava assim, se preparando para ir embora, que ela ficou lá por muito tempo conversando, Pedro passa na sala e vê Jesus conversando com Maria. E Pedro conhecia ela como uma pecadora. Pedro olhou, deu uma olhada para ela, né? Assim, eu te conheço. Ela ficou muito sem jeito, mas Jesus, né? Sempre Jesus, disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Olha, gente, que coisa mais importante, mais bonita, mais maravilhosa, essas palavras de Jesus. São palavras para nós hoje, porque grande, né, são os obstáculos e a porta é estreita. É o que nós estamos vivendo, é a nossa vida. Hoje nós, ao despertarmos como Maria de Magdala, Maria Madalena, temos muitos obstáculos para ser removidos. E aí? Nós vamos temer? Nós vamos deixar para a próxima encarnação? O momento é agora. Vamos lembrar que Jesus disse a ela: não temas, nada temas. É preciso crer somente. É isso que nós precisamos, crer somente. E Maria, depois disso, ela já chegou em casa, ela pegou aquelas riquezas, roupas e joias e jogou tudo para as pessoas. Aí que eles falaram que ela estava ficando louca mesmo. E doou aquilo tudo. E Maria começou a sua mudança, a sua transformação, perguntando às suas servas mais sobre o Divino Mestre. Queria conhecer mais dele. E, certo dia, ela ficou sabendo que o Divino Mestre estaria numa aldeia chamada Naim, na casa de um fariseu chamado Simão. Simão era um fariseu rico e orgulhoso, que gostava de ostentar. O que ele fazia? Ele chamava as pessoas de posse, as pessoas que tinham assim, um brilho social, ou que tinham um nome, para banquetear na casa dele. Mas o que ele queria? Era demonstrar o seu poderio. E quando ele viu falar que tinha um rabi que estava curando e que eles achavam que era aquele que tinha sido prometido para salvar Israel, ele pensou a oportunidade agora, né? E chamou Jesus para o banquete, para banquetear em sua casa. E Jesus foi. Jesus levou Pedro e João apenas. E quando Jesus entrou, a casa estava cheíssima. Quando eles estavam já comendo, né, se banqueteando, houve aquele alvoroço na porta, porque naquele tempo lá existia uma maneira diferente das pessoas agirem.
Quando tinha numa casa de rico um grande banquete, igual acontecia na casa de Simão, todo mundo daquela aldeia, porque eles falavam cidade, mas eram umas aldeias, diz que eram uns 40 casas, por aí. Todo mundo da aldeia chegava para olhar o banquete. Não eram os convidados, eram pessoas da aldeia que iam para ver o convidado, ver a comida, participar do lado de fora, né, na festa. Então, quando houve aquele alvoroço das pessoas que estavam lá fora, o Simão, que era o dono da casa, foi ver o que estava acontecendo. Quando entrou tempestuosamente uma mulher, assim, com as roupas já não tão ricas, né? Com as roupas um pouco em desalinho, e ele olhou e pensou, mas eu não convidei, né? Quando ela olhou para ele, ele fez menção de pará-la, ela olhou para ele e ele reconheceu, porque ele também era um dos clientes. E ela entrou e foi direto em Jesus. E quando ela chegou perto de Jesus, aí Jesus estava se alimentando. Ela ficou por trás de Jesus e começou a passar a mão no cabelo de Jesus. Depois, Jesus virou, aí ela foi nos pés de Jesus. E ali ela beijava os pés de Jesus e chorava. Chorava e enxugava com seus próprios cabelos. Ela tinha cabelos lindos, sedosos. Então, assim ela fazia. Ela, com suas lágrimas, ela lavava os pés de Jesus. E com seus cabelos, ela enxugava. E Simão ficou assim perplexo. O que ele ia fazer? Ele olhou para Jesus e pensou, esse quer dizer que ele não é mestre de nada. Ele não é o rabino que eles estão falando. Porque se ele fosse, ele ia saber quem é essa que está chorando, lavando os seus pés com lágrimas e enxugando com cabelos. Porque ela é uma pecadora, né? É uma mulher da vida, e ele aceita. Aí Jesus, nesse momento, né, que ela enxugava os cabelos dela, virou para ele e falou, Simão, Jesus que sabia tudo, né? Virou para ele e falou, Simão, um homem devia ao seu senhor 50 dinheiros e outro devia 500. Como o senhor viu que nenhum dos dois tinha condição de pagar, o que ele fez? Ele perdoou aos dois. Perdoando aos dois, eles ficaram muito felizes. E, depois disso, quem você acha que ficou mais grato, que amou mais esse Senhor? Aí o Simão, como entendia, né, de dinheiro e de tudo, disse para ele, aquele que devia mais, ele tinha que amar mais, porque a dívida dele foi paga, que foi quitada, que foi perdoada, foi muito maior. Aí Jesus falou, assim também é essa mulher. Para aquele que muito pecou, muito será perdoado. E é interessante que essa passagem, nós encontramos ela aqui no livro Primícias do Reino. E é muito interessante as palavras como Jesus fala. Então, eu estou assim, dando preferência a essas palavras que Jesus fala, porque são palavras que servem para nós. São como Jesus falaria conosco. Então, por isso que eu vou mencionar várias vezes as palavras de Jesus. Porque, como nós sabemos, isso aqui são obras espíritas psicografadas, né? Então, olha para vocês verem. O Rabi dirigiu a mulher sofredora e inquiriu Simão outra vez.
vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e meus enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Por que Jesus falou isso? Porque ele chegou, quando ele chegou, apesar do Simão ter convidado, por ele ser um rabi, por saber que ele já estava começando a ser conhecido, ele não tratou a Jesus com o mestre e de acordo com a etiqueta da época. Porque o beijo na face é como nós fazemos hoje. Chega uma pessoa na nossa casa, nós falamos bom dia. Então, para eles não falavam bom dia, eles davam um beijo na face. Para uma pessoa igual a eles, na mesma posição. Se era uma pessoa, um mestre, que era no caso de Jesus, era o beijo nas mãos. E Simão não fez. Não beijou nem a face e nem as mãos. Lavar os pés. Por que lavar os pés? Porque lá na Judeia, na Galileia, naquela região, é muito quente. E as pessoas andavam de sandálias de couro, muito poeira, o chão muito quente. Então, depois de muito andar, as pessoas chegavam com os pés cansados, feridos, e fazia parte, era regra de etiqueta chegar na casa de alguém e os servos traziam uma vasilha, um jarro com água, uma vasilha, para o hóspede, ou aquele convidado, lavar os pés para se refrescar. Porque vocês podem notar que até hoje nós utilizamos isso. Quando o calor está demais, a gente toma um banho, lava os pés, nem sei se são os pés, para se refrescar, né? Então, Jesus chegou e ele não lavou os pés. Aliás, não lavou, não mandou lavar, porque quem vinha com a bacia e o jarro eram os servos. Então, não lavou os pés. E, no entanto, ela lavava os pés de Jesus com suas lágrimas. Enxugar, não lavou, não teve toalha, né? Então, ela enxugava com seus cabelos. E ela tinha um perfume muito precioso, que as mulheres que eram as adúlteras, né, as mulheres pecadoras, como se dizia naquela época, elas utilizavam esse perfume caríssimo, só aquelas que podiam. E ela estava com esse perfume, ela quebrou a vasilha, estava o perfume, e ungia os pés de Jesus e os cabelos de Jesus. O que era ungir? Era reconhecimento da autoridade. E ele também não fez isso, né, o Simão. Então, foi uma lição, né, para o Simão, que se ele achava que Jesus realmente era um mestre, como que ele não agiu com ele como mestre? E nós, gente? Porque eu estou fazendo um paralelo entre a Maria Madalena e as pessoas e nós. E nós? Nós reconhecemos Jesus como mestre, né? Como que veio trazer a boa nova. Mas nós agimos assim no nosso dia a dia? Ou nós estamos esperando a próxima encarnação? Será que vamos ter a oportunidade? Então, continuemos, né? E assim, Maria Madalena, a partir desse dia, passou a andar com
o mestre, porque eram muitas pessoas que o acompanhavam. Ele estava sempre naquelas aldeias ali em volta do lago, né? Vocês viram, nós falamos em Magdala, que era uma aldeia ali perto, falamos em Naim, que é outra, Cafarnaum, que é onde Pedro morava, né? Então, eles acompanhavam, e assim Maria Madalena também, com outras mulheres, o acompanhavam também. Inclusive, no final, quando Jesus está na cruz, crucificado, ela está aos pés da cruz e outras mulheres. Então, Maria, ela pôs a seguir Jesus de cidade em cidade, onde quer que ele fosse. E ela não é só andava, ela trabalhava também. O que ela fazia? Todos os lugares que Jesus ia, aflorava muitas pessoas, muitos doentes. Então, as crianças enfermas, ela tomava conta das crianças enfermas, ajudava. Ela era os olhos daqueles cegos que estavam à procura de Jesus também. Ela era o braço, as pernas dos coxos. Então, ela, no meio da multidão, ela era realmente com os discípulos. Ela estava ajudando, ela estava trabalhando em nome do Divino Mestre, né? Oferecendo os olhos aos cegos, as mãos aos trôpegos, e ajudando as crianças. E assim foi até a prisão de Jesus, e ela acompanhou Jesus até o Gólgota. E com Jesus preso no caminho do Gólgota, falam-se que as mulheres que acompanhavam Jesus. E nós sabemos que dos discípulos homens, né, apenas João, os outros fugiram temerosos. E Maria de Maria Madalena e as outras mulheres o acompanharam até a hora final. Tanto que Maria Madalena é uma das testemunhas da morte de Jesus, testemunha de quando Jesus falou com Maria para que João ia ser filho dela e ela a mãe de João a partir daquele momento, né? Então são muitas partes maravilhosas do acompanhamento de Maria Madalena a Jesus. E depois que Jesus foi crucificado, era a sexta-feira e estavam vesprando a Páscoa. E no sábado não se fazia nada, né? Segundo as leis da época, não se fazia nada. Então, eles rapidamente desceram Jesus da cruz, colocaram no sepulcro. E José de Arimateia, que era um dos discípulos que acompanhava Jesus, mas ele era muito rico, e ele acompanhava mais assim, mais discreto, para não se indispor com os romanos e com os sacerdotes. Mas ele tinha um túmulo e mandou que Jesus foi colocado lá, puseram uma pedra fechando esse túmulo, e porque no outro dia era sábado, ninguém poderia fazer nada. Para depois, então, aí proceder no domingo ao sepultamento adequado. Aí o José de Arimateia foi para a cidade e as mulheres com ele. E no sábado elas ficaram preparando perfumes, preparando flores para levar no domingo, né? No sepulcro lá que Jesus estava, porque no sábado não poderia ir. Quando foi no domingo, Maria Madalena, foi e as outras mulheres foram. Quando eles chegaram, e João e Pedro também. Quando eles chegaram lá, o que acontece?
viram a pedra empurrada, né, com a abertura, e o sepulcro estava vazio. Então, eles ficaram temerosos, apreensivos e voltaram para casa, onde os outros apóstolos estavam reunidos, para dizer que tinham sido roubado o corpo do mestre. Mas Maria continuou lá sentada, chorando, pensando, onde será que colocaram o corpo do meu mestre? E quando tem aquela linda passagem que nós conhecemos, e ela volta a olhar e vê Jesus. Então, essa passagem, deixa eu ver se está aqui na Boa Nova, que é uma passagem muito bonita, uma passagem muito linda, e compensa nós sabermos. Porque, olha aqui, eles perguntam, né? Onde está o corpo do mestre? Onde colocaram? Aí Jesus fala, Maria, e ela fala, mestre, né? Quando ele fala Maria, primeiro ela pensou que era o jardineiro que estava chegando. Mas quando ela olhou com as vestes brilhantes, e falou Maria, ela viu que era o mestre. E Maria foi para tocá-lo. E ele falou, não me toque, mas vou te dar uma incumbência. Você vá e fala para os meus irmãos, os discípulos, que eu ainda não fui ao Pai, mas que vou encontrá-los ainda. E Jesus os encontrou ainda por diversas vezes, até que ele ascendeu ao céu. É a ascensão de Jesus. E Maria estava junto também, Maria de Magdala. E foi passando o tempo, após algum tempo, os apóstolos começaram Jesus já tinha voltado para o Pai, né? E eles começaram a tomar os seus destinos, de 2 a 2, indo pregar em diversos lugares, conforme eles tinham aprendido, que era para eles levar a mensagem do Mestre para as pessoas. Eles eram os continuadores. E Maria achava que ela também ia ser levada junto com alguns dos companheiros, né? E assim foi. Foi 2, depois mais 2. E quando, por último, ficou Pedro. Aí Maria falou com Pedro, eu vou acompanhá-los para onde nós vamos. E Pedro virou para ela e disse, não, você não vai. Por quê? Você é mulher. E também, você tem um passado. O que os outros vão pensar? Olha para vocês verem, gente, que momento triste. Ela aguardando, porque ela queria ser a continuadora, né? Assim, ser o que os discípulos eram, fazer o que eles faziam, levar a palavra do Divino Mestre e ouvir eles falarem isso. Não, você não vai. Você não vai porque você é mulher. E porque o seu passado? Puro preconceito, né? Aí até os dias de hoje, a gente vê isso, naquele tempo muito mais. E Maria ficou muito triste. E eles foram. E Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, ela tinha voltado para a família dela, para ficar com os parentes, porque João, ele saiu para pregar e saiu para arranjar condições para ter uma casa para morar, levar Maria como sua mãe para ficar com ele. Então, ela não tinha companhia de Maria, não tinha companhia das outras mulheres, ela estava só. E ela tentou, as pessoas, quando a viam,
falava, volte. Pois é, você não tinha uma vida muito irregular? Vai, sua pecadora, volta. E ela pedia emprego, ela pedia de serviço e não ganhava. E um dia ela ganhava migalhas. E essas migalhas, quem dava eram as crianças. Um dia ela estava muito triste na beira do mar, andando na beira-mar, quando ela escutou um barulho de matraca. Matraca é um aparelho que faz, principalmente nas procissões, não sei se vocês já viram. Essa matraca era esse aparelho para fazer barulho quando vinham os leprosos. Porque quando os leprosos iam passar em determinado lugar, todo mundo escondia, ficava dentro de casa, e as coisas que eles iam dar aos leprosos, porque eles estavam sempre pedindo, né, necessitando, punha no chão, lá no meio da rua, e todo mundo dentro de casa escondia. Então, ela estava lá à beira-mar, pensando, lembrando dos últimos acontecimentos, lembrando de Jesus, quando ela ouviu o som de matraca. Quando ela viu, e via muitos leprosos. E ela fez menção de fugir, de correr. Mas aí ela lembrou de Jesus. Ela lembrou dos ensinamentos de Jesus. E ela foi, aguardou a chegada deles. E perguntou, de onde vocês vieram? E eles falaram que eles vieram de uma região, né, chamada... eles vieram da Idumeia e chegaram a Dalmanuta. E a intenção deles era ir até Jerusalém para procurar aquele que eles viram falando que estava curando. E eram muitos leprosos, tinham crianças, mulheres, muitos, todos nos mais difíceis estados, né, de físicos pela doença. E Maria se condói daquele povo, daquela parte da população, né, tão abandonada, tão menosprezada. E ali eles ficaram ali na beira-mar, e quando foi à tarde, Maria reuniu a todos e foi falar para eles sobre Jesus. Porque quando eles chegaram perguntando por ele, ela contou que ele tinha sido morto, né? Ela falou, mataram Jesus. E aí eles ficaram muito tristes quando eles chegaram, que ela contou, mas ficaram por ali, porque eles não podiam entrar na cidade, eram proibidos. E Maria reuniu a todos e foi falar sobre Jesus. E contou tudo que ela sabia, muita coisa que ela sabia sobre Jesus. E aqueles doentes choravam de emoção, choravam de tristeza pela sua própria condição, mas ao mesmo tempo eles sentiam o coração consolado pelas palavras que saíam da boca de Maria. E quando as autoridades ficaram sabendo que eles estavam ali, mandaram que eles se retirassem, que eles fossem para Jerusalém, eram muitos, para a cidade dos leprosos, que eles não poderiam permanecer ali. E saiu aquela enorme caravana, aquele grupo enorme de doentes para ir para Jerusalém, para a cidade de leprosos. Maria olhou aquele tanto de gente, ela pensou que ela não iria com eles, porque andar com eles significaria ter a mesma doença no futuro. E ela ficou olhando e eles foram andando. Quando eles já estavam lá longe, numa esquina, virando, tinha uma das crianças banou a mão para ela. Quando aquela criança deu adeus para ela, banou a mão, o coração dela, né, não resistiu. Ela saiu correndo e foi juntar a isso, porque ela entendeu que ali estava a oportunidade de trabalho.
e ali estavam os verdadeiros amigos. E Maria ficou com esse grupo 10 anos. Toda tarde ela reunia para falar de Jesus. Reunia todos. E lá no Vale dos Leprosos, era considerada uma flor, porque ela era muito bonita. E todos os doentes, então eles diziam que era uma flor no meio do lodo, a flor no pântano. Um dia Maria foi tomar banho, quando ela olhou no corpo, ela viu uma mancha rosa. Ela pegou um pau, um graveto, e espetou aquela mancha, e ela não sentiu dor nenhuma. Aí ela viu, naquele momento, que ela também tinha pego a doença. E nesse dia, a sua palestra, o seu sermão, as suas palavras sobre Jesus foram as mais lindas possíveis, porque ela começou assim: nós, os leprosos, e Maria falou maravilhosamente. E todos aqueles que estavam ali choraram de emoção, choraram de ver Maria falar de Jesus, choraram sabendo que, apesar da doença, apesar das dores e do sofrimento, eles também iriam um dia encontrar esse Divino Mestre e esse Jesus. E Maria, com o passar do tempo, a doença foi progredindo. E ela teve vontade de ver Maria de Nazaré, João, mas eles moravam em Éfeso e ela já estava muito doente. Mesmo assim, ela chamou seus irmãos leprosos, conversou com eles, despediu, abençoou-os e foi para Éfeso à procura de Maria e de João. Quando, depois de de alguns dias de caminhada e tudo, quando ela começou a enxergar a cidade de Éfeso, a sua fraqueza era tanta, porque no caminho ela comia aquilo que lhe davam as crianças, As crianças deixavam migalhas, pão, as coisas para ela. Mas quando ela avistou a cidade de Éfeso, ela caiu desmaiada. E ela, assim, em delírio, ela chamava por Maria e por João. Aí um casal que era cristão, que morava numa tenda ali perto, acolhe Maria e leva para a sua casa. E manda, como eles conheciam Maria e João, mandam chamar Maria e João. E eles vêm. Vem e Maria ficou cuidando, Maria de Nazaré, cuidando de Maria Madalena durante 2 dias e 3 noites. E na terceira noite, Maria, em grande sofrimento e em delírio, ela viu seu corpo na cama, viu sua alma. Então, ela sentiu. Naquele instante, ela observou que o peito dela não mais afava. E ela entendeu que ela tinha deixado essa dimensão. E ela, em espírito, vai até Cafarnaum, vai para a beira do mar, para debaixo das árvores, ouvindo o canto dos pássaros. Foi quando Maria, viu aproximar-se Jesus. Então, olha para vocês verem como é emocionante. As aves cantavam nos ramos próximos, e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se mais. Aproximou-se e Jesus estava mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu, e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos
e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita, amastes muito, vem, eu te espero aqui. E com essas lindas palavras, Maria foi acolhida por Jesus. Então, gente, e hoje? Hoje, Maria é a mentora, Maria de Madalena, é a mentora espiritual de uma cidade, a cidade de Palmelo, em Goiás. Eu conheço a cidade, é uma cidade pequena, mas é chamada a capital espírita do Brasil. Ela também, vocês devem saber, tem as colônias espirituais no espaço. E tem uma colônia lá em Palmelo, ela é enorme. Essa colônia, ela é a coordenadora dessa colônia. A colônia chama Nova Esperança. E a colônia vai de Palmelo, Pires do Rio, Ipameri, até Caldas Novas. É uma colônia espiritual, é em forma de coração e vai até o infinito. Esta colônia é chamada o catálogo espiritual, porque todas as pessoas que entram no orbe terrestre pela encarnação e aqueles que daqui saem pela desencarnação são catalogados nessa colônia. Segundo informações, segundo livros, ela possui mais de 1 milhão de espíritos que moram nela. Então, como nós podemos ver, gente, Maria Madalena é um exemplo para nós. E com todas as dificuldades. E nós podemos encontrar muito sobre ela nos evangelhos. O evangelho de Mateus, no capítulo 27, de Marcos, no capítulo 15, João, no capítulo 19, e Lucas, 23 e 24. E para encerrar, essa belíssima pessoa, esse belíssimo espírito que soube transformar, nós vamos ver aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, o que ele fala sobre Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, mestre, está em João 20:16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convida à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Maria Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar. Por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados? Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência dos apóstolos dos gentios era apaixonado pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos
que com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua, à luz do Evangelho Redentor. Emmanuel. Muito obrigada a todos. Que Jesus abençoe e proteja a nossa transformação. Muito obrigada. Queridos irmãos, depois dessa palestra maravilhosa, com os nossos corações elevados, vamos iniciar o nosso passe. Sabemos que amar envolve manifestações recíprocas de afeto. Como vimos, amar é conversar, sonhar, planejar, doar e entender o ser amado e as pessoas que convivem conosco. Quem ama é o primeiro a receber o benefício do amor. As energias benéficas nos envolvem neste momento. Nosso corpo físico, espiritual e mental está recebendo estas energias. Já não tem lugar mais para sentimentos de ódio, de rancor, pois estes sentimentos são indícios infalíveis de enfermidades futuras. Neste momento, nosso corpo está todo envolto em luz. O tratamento espiritual está acontecendo. Uma sensação de bem-estar, de sentimentos no bem, irradiam de nós e alcançam aqueles que estão ao nosso derredor, os nossos familiares. E vamos continuar este tratamento através da música. Eu vou na mente, no meu coração, buscar a harmonização, fechar meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisa. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia a nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Se tiveres fé e acreditar, se seguir a luz, ajudar terá, pois o amor de Jesus vem desta luz. O amor de Jesus vem dessa luz. Se tiveres fé e acreditar, se seguir a luz, ajuda terás, pois o amor de Jesus vem dessa luz. Pois o amor de Jesus vem dessa luz, vem desta luz, é essa luz, é essa luz. Mestre de luz, nos auxilie a tornarmos trabalhadores mais eficientes da vossa seara. Que sua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.